Glória a Deus, olá, você, muito bom dia. Aqui quem vos fala é o pastor Luciano. Estamos iniciando mais uma oração do dia, com a graça de Deus. Quero louvar ao Senhor por a sua bondade, por se cumprir em nossas vidas a sua palavra, onde está escrito no Salmo 3, verso 5, deitei ontem para dormir e acordei hoje, porque o Senhor nos sustentou. Graças damos ao Senhor, Deus, pelo teu amor, pela tua bondade. Quero compartilhar convosco uma palavra esta que se encontra no livro de Esté, capítulo 1. Eu vou saltear alguns versículos, mas lá está no versículo 10, 11 e 12, o que a palavra de Deus tem dito e o que eu quero compartilhar com você. O livro de Esté, ele declara a personalidade dela, onde ela é criativa, onde ela é uma pessoa confiante. O nome Esté significa estrela, e a história dela é muito boa de se ler. Eu recomendo que você leia o livro de Esté, pois é um livro curto, um livro de apenas 10 capítulos, e ele é muito profundo em suas palavras e grande. E nessa manhã eu quero compartilhar com você algo que me chamou a atenção na leitura desse livro. Esté, capítulo 1, versículo 10 até o 12, nos diz assim: E no 7º dia, estando já o coração do rei alegre com o vinho, e lhe ordenou a Memucã, Biztha, Rabona, Bigta, e Abita, Zeta e Carcas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, para trazer a rainha Vasti diante do rei com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque ela era formosa de se olhar. A rainha Vasti, porém, se recusou a vir diante do mandamento do rei por meio dos seus camareiros, pelo que o rei ficou muito irado e ardeu nele a sua ira. O que eu quero chamar a sua atenção para esse texto é que a rainha Vasti, ela recusou o chamado do seu marido, o chamado do rei. Ela disse não ao seu chamado. Ela não quis atender ao chamado do rei. Ela negou o chamado do rei. E isto na frente de todos os seus convidados, diante de uma festa. Amados ouvintes, o rei Assuero, ele reinou, o reinado dele era muito enorme, imenso. Ele reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Era um reino absurdamente grande, onde ele tinha dado uma festa para todos os seus majestados, que duraria 180 dias o banquete. Imagine, um banquete que duraria 180 dias. Exatamente 6 meses. Para seus príncipes, para os servos, diante de todo o poderio e a majestade da Pérsia e da Média. Os nobres, os príncipes de todas as províncias, Assuero mostrou as suas riquezas, o seu reino glorioso, a honra da sua excelente majestade durante esses 180 dias. Irmãos, a organização dessa festa
como ele fez. O critério que ele adotou foram tão absurdo, tão pomposo, vamos dizer assim, digno de rei mesmo. Porque fala que até as camas onde os nobres, os príncipes iriam dormir, eram de ouro e de prata. As camas foram feitas de ouro e de prata, só para receber essas autoridades, esses nobres, esses príncipes. Mas não é isso que eu quero falar. O rei Assuero, ele era a autoridade máxima no seu império. Ele era casado e, mostrando a generosidade de Deus para com o seu reino, ele chamou a sua rainha, a qual ele queria honrar, a sua rainha como a maior beleza do seu reino, a sua rainha como a maior riqueza do seu reino. Ele queria mostrar a rainha para dizer o quão era esplendoroso o seu reino. A rainha é sua esposa, a rainha era a sua maior riqueza, muito mais do que ouro e prata. E ela, orientada, sabe lá por quem, do mundo das trevas, você que vai dizer aí, negou, recusou esse chamado, causando aos convidados e a todos que ali estavam presentes o maior desconforto. Ela não foi, ela não atendeu o chamado do rei. E a pergunta foi: o que faremos a rainha Vasti? Ela não cumpriu o mandamento do rei. Ela recusou-se o chamado do rei. E você? Você tem recusado o chamado do Rei Eterno? E você também tem recusado o chamado do Rei Eterno para uma vida de comunhão, de desfrute, de honrarias? Porque o Rei Jesus, eu falo nos dias de hoje, ele tem te chamado e ele quer honrar você também. Ele quer mostrar ao Pai, ao mundo inteiro por vir também, o que ele tem de melhor, que não é ouro, não é prata, não é bronze, não é tesouros. Ele quer mostrar ao mundo a maior da sua conquista, que é você, a noiva, a esposa. Não diga não ao chamado do rei. Mas eu não estou dizendo não, tá? Assim, o fato de você não estar, o fato de você não estar obedecendo a sua ordem, obedecendo o seu chamado, porque o rei tem chamado você para uma aliança de compromisso, o rei tem chamado você para um relacionamento, o rei tem chamado você para estar com ele, estar com a igreja dele, o rei tem chamado você para orar, para conhecer ele, o rei tem chamado você para que você leia a palavra dele e conheça ele intimamente, o rei tem chamado você para ser esposa. E o que você tem dito? O mesmo que a rainha Esther. Ou melhor, perdoe-me, a rainha Vasti. Não. A rainha Vasti perdeu o seu posto, a sua propriedade real para outra. O rei foi orientado
a fazer um decreto, ou melhor, um mandamento real que se espalhasse por todo o seu império, que publicasse por todo o seu império. Todas as esposas darão aos seus maridos honra, tanto ao grande como ao pequeno. E o dizer agradou ao rei e aos príncipes, e o rei fez conforme a palavra de Memucã. Porque ele enviou carta a todas as províncias do rei, e cada província segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua, para que todo homem assumisse o comando da sua própria casa. Ei, a questão é, abra um parênteses aqui, há muitas casas, muitas mesmo, onde quem é o chefe, é a mulher. Onde quem manda é a mulher. Onde quem governa é a mulher. E isso precisa ser revisto. O homem, ele é o senhor do lar. E a mulher deve-lhe respeito. Deve-lhe sim submissão. Não escravidão, submissão. E submissão é estar alinhada com o seu marido em uma missão. Submissão é a mulher estar em uma missão supervisionada pelo marido. Em muitas casas não há isso de forma alguma. Então que você, homem, assuma o comando da sua casa. Ponha em ordem, governe bem a sua casa. Em nome de Jesus. Não recuse, ouvintes da oração do dia, o chamado de Jesus como Rei dos Reis para a sua vida. Não recuse. Não diga não, de forma nenhuma. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nesta manhã eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse momento. Ajuda-nos a atender o seu chamado todas as vezes ao qual nós formos convocados. Visita aqueles, meu Deus, que ainda não respondeu ao seu chamado, não atendeu ao seu chamado. Repreende todo espírito mentiroso que dizem a elas para não atender o chamado do Rei, para não se render a Cristo. Repreende todo espírito maligno que tem atribulado essa pessoa de se comprometer com Cristo, de desfocar, de desencaminhar ela do chamado de Cristo. Oh Deus, repreende esse espírito que tenta trazer sobre a pessoa que é chamada por Cristo a rebeldia, a rebelar-se contra a ordem do Rei. Em nome de Jesus, meu Deus, assim eu oro e te agradeço por essa palavra. Abençoa, meu Deus, a vida de Arinha, a qual pede pela sua amiga Michele. Visita Michele nesta hora em nome de Jesus. Dá vitória, meu Deus, a Karina. Dá vitória, meu Deus, Raul e Yasmin, que vão ser pais. Que notícia boa recebemos ontem. Que essa criança venha cheia de graça, de alegria, de paz, de unção. Em nome de Jesus, seja ela instrumento para outros de mudança, de transformação no meio dos seus. Deus abençoe a Daniana também, com cura, transformação. Abençoe seus familiares, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Luciano e esta foi a oração do dia. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.